Esse vídeo a gente vai falar dos 4 integrantes do Big Brother. Calma aí, o programa não mudou. O canal ainda é sobre investimento, é sobre finanças, mas eu fiz questão de trazer essas pessoas famosas, essa celebridade, por um motivo muito importante. Porque são pessoas também brasileiras simples, né, guerreiras, trabalhadoras, que tiveram a oportunidade de se inscrever e participar. E eles participaram do maior reality show do país, que é o Big Brother. Eu vou contar de forma bem breve a história de cada um desses 4. São mais, mas eu escolhi 4 para o vídeo não ficar muito longo. O porquê deles ficaram famosos, ricos e hoje estão numa situação nada boa financeiramente, tá? Então o intuito do vídeo é falar sobre educação financeira e como é relevante na nossa vida e a sua ausência, o que pode proporcionar a nós. Então vamos começar a falar primeiro da Cida, muito famosa do Big Brother. Vou passar um vídeo rápido falando dela, em seguida farei um comentário. Do ex-BBB, que também teve que arcar com as despesas de diversos processos judiciais. Nesse meio tempo, Cida também comprou uma casa gigantesca, com piscina e todos os luxos que tinha direito. Além disso, emprestou dinheiro para diversos amigos e familiares, dinheiro o qual Cida nunca mais recebeu de volta. Para piorar, o ex-marido de Cida também entrou na justiça contra ela, tentando tomar metade do prêmio que ela havia ganhado com o reality, porém não conseguiu vencer a causa. No final das contas, depois de se endividar com o imóvel de sua assessora e ter que lidar com diversos processos judiciais, Cida acabou perdendo a sua própria casa e também toda a sua fortuna. Atualmente, Cida vive em uma casa alugada. Olha para vocês verem o que aconteceu com a Cida. Ela ganhou, na época, 500 mil reais e o que ela fez? Como não tinha uma base da educação financeira, ela emprestou para muitas pessoas conhecidas, amiga, família, e boa parte dessas pessoas não devolveram. Para piorar, ela foi fiadora de uma assessora dela, que aproveitou da inocência dela e aplicou um golpe nela. No final da conta, ela teve que vender a casa, que era um grande sonho, para quitar todas as dívidas e hoje está vivendo de aluguel. Vamos falar agora do Rodrigo Cowboy. Vou rodar um vídeo também falando e logo após já comentarei. Vou repetir, dos 500 mil reais em 2002 que você ganhou do BBB, hoje, quanto que você tem de investimento desse dinheiro? Quando eu vou fazer algum negócio, pelo menos abre a porta, falei, o Rodrigo o Rodrigo que ganhou o programa. Me escuta. Imóveis, eu fiquei sabendo que você comprou um apartamento. Comprei. Mas na verdade não foi com o prêmio, foi com visitas, essas outras coisas, né? Eu fiz muita propaganda, até propaganda política que eu não gosto. Mas infelizmente a gente fomos partir, porque é do negócio, você te contrata, vamos, né? Comprei uns apartamentos, comprei um apartamento para minha mãe, comprei 2 apartamentos para minhas filhas, que foi isso daí que geralmente ficou. Rodrigo Cowboy, outro caso, gastou todo o seu dinheiro, mas mesmo assim continua ainda ganhando dinheiro através de propaganda, divulgação. Ele chegou até a fazer campanhas políticas, mas mesmo assim hoje se encontra nessa situação, sem dinheiro, mas ainda bem que ele conseguiu gastar com alguns apartamentos, alguma fazenda que não deixou ele realmente numa situação parecida com a Cida. A próxima pessoa é o Domini. Vamos ver a matéria do Domini. Domini foi vencedor da 3ª edição do Big Brother Brasil, porém, assim como o participante Rodrigo Cowboy, não teve muito sucesso com a sua grana. Primeiramente, ele acabou investindo seu dinheiro em um grande posto de gasolina que não deu nada certo e acabou declarando falência pouco tempo depois. Posteriormente, investiu também em imóveis e terrenos, que por sinal também não lhe trouxeram nenhum lucro, muito pelo contrário, com o tempo apenas trouxe prejuízos.
Hoje, Domini afirma que não tem nem ao menos 1 centavo do prêmio que recebeu do programa. Domini, cara, tentou empreender uma boa alternativa, mas se não tiver um conhecimento, uma base, uma experiência, um estudo, acontece isso. Você abre um negócio e você não tem retorno. Ele tentou comprar imóveis, tentou vender terreno, também não conseguiu. Infelizmente, a situação dele é parecida com a Cida. Agora vamos ver o penúltimo brother, o Maximiliano. Max foi o vencedor da 9ª edição do BBB, que na época já pagava R$1 milhão como prêmio. Em entrevista, Max chegou a afirmar que acabou gastando todo o seu prêmio que ganhou no BBB. Max disse que pagou todas as dívidas que possuía antes do reality e gastou o restante do dinheiro viajando ao redor do mundo. Hoje em dia, Max não tem absolutamente nem... O Maximiliano, na época, já bem após o Cowboy e a Cida, chegou a ganhar R$1 milhão, foi o prêmio do Big Brother. A princípio agiu certo, quitando todas as dívidas, porém depois começou a viajar, curtir, se divertir. Não que seja ruim, quem que não gosta de viajar, quem que não gosta de curtir, né? Mas se você não sabe administrar esse dinheiro com o tempo tende a... E o que aconteceu? Acabou o dinheiro dele e hoje ele também se encontra sem nada. Agora vamos falar do último brother, que é o mais recente, que é o Davi. Davi Brito foi o último ganhador agora do Big Brother, que ganhou mais de 3 milhões. E aí, sem contar os prêmios, né, cara? E o Davi, segundo o site Extra, Davi torna o prêmio do Big Brother e perde 1,5 milhão de seguidores e acumula polêmica desde que deixou o reality show. O Davi é um caso também, né? Mais um brasileiro trabalhador, ele vendia garrafa de água na praia, mas também não sabia, não tem uma base de educação financeira. Aí se encontra nessa situação. Teve um vídeo recente que eu vou postar agora, que ele chegou a comprar um Porsche, mas por que ele comprou esse Porsche? Vamos ver agora. Participante do BBB, Davi Brito, devolve Porsche de luxo. Davi Brito, que conquistou o título no BBB 24, decidiu devolver o Porsche que havia comprado em agosto, poucos dias após exibir o carro nas redes sociais. O veículo, avaliado em mais de R$500 mil, foi mostrado por Davi em uma postagem no dia 15 de agosto, onde ele comemorou a compra como um grande marco. A devolução do carro foi revelada na noite desta quarta-feira, 28, quando o repórter do SBT, Marcelo Castro, avistou o Porsche estacionado na Arena Fonte Nova. Ao investigar, o repórter confirmou que o carro tinha a mesma placa do modelo que Davi havia adquirido. Em conversa com a rádio Itatiaia, a equipe de Davi esclareceu: a compra foi inicialmente feita por impulso, fruto de um desejo momentâneo. Ele comprou então por impulso, por desejo, às vezes, que é a maioria do caso, por ostentação. E depois se arrependeu e teve que devolver. Infelizmente, pessoal, essa é a realidade do nosso país, cara. O nosso país é carente. Por que eu fiz questão de postar esses brother? Porque é a realidade não só deles, é a realidade nossa. O nosso país é carente sobre educação financeira. Você não vê os principais canais de informação falando sobre educação financeira. Você não vê educação financeira na escola. Nós estamos no período de política, certo? Época de campanhas, cheio de candidatos batendo em porta em porta. Fala para mim, algum deles estão levantando essa bandeira, estão falando sobre educação financeira? Comenta aí se algum deles estão falando sobre educação financeira. Pelo menos aqui do interior, aqui da região do estado de São Paulo, não vê ninguém falando. É como se não fosse relevante. Eu já escutei alguns falando que o pessoal quer trabalhar, quer emprego. Sim, emprego é bom, pô, quem que não quer? Mas mais importante que o emprego é a educação financeira. Por quê? Porque se você começar a trabalhar e não tiver educação financeira, você nos primeiros meses vai estar endividado. Por isso que a educação financeira tem que ser primeiro, para depois você começar a trabalhar. É lógico que nós estamos num país bem atrasado, né?
A maioria já trabalha, na escola não tem, então precisamos das autoridades, precisamos dos órgãos públicos falando sobre educação financeira, nos canais de informações, nas redes sociais. Dificilmente as redes sociais hoje, vai pegar um TikTok, Instagram, só é pegadinha. Pô, a galera gosta de dar risada, tá? Aproveita, tenta encaixar um pouquinho da educação financeira nessas redes. As autoridades, pô, precisamos da educação financeira. A educação financeira, porque resumindo, o que é educação financeira? A educação financeira é simplesmente ganhar dinheiro, economizar e multiplicar seu dinheiro. É simples assim. É lógico que temos a base, temos passo a passo que precisamos colocar na nossa vida. Então a educação financeira não é nem para um público expressivo ou outro, é para todos. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos precisam de educação financeira. E eu tô cansado de escutar. Poxa, eu vejo nas redes, eu vejo os pessoal, vejo amigo, alguns conhecidos falando. Não precisa disso, que a própria vida nos ensina. Pô, se for verdade mesmo isso, quantas pessoas de idade estaria expert em finanças, expert em investimentos, né? Tem outros, eu já vi um comentário recentemente aí que quem guarda dinheiro é banco. Meu Deus do céu, cara. Já escutei também o pessoal falar, para que investir? Não sei se eu estarei vivo amanhã. Aí o que acontece? A pessoa está viva amanhã e lascada em dívida. Outra coisa que eu escuto, só quem investe é quem é rico. Para com isso, pessoal. Não sei vocês, mas quanto eu presenciei advogado, médico, juízes endividados porque não tem uma base da educação financeira, cara. Por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo, procura sobre educação financeira. Não quero ver sobre o edX Prime, pode ver em um outro site. Mesmo pouco, tem pessoas ainda que falam sobre educação financeira. Entra na minha conta do Instagram, edX Prime, eu sempre estou dando dicas sobre investimento, sobre livro de educação financeira, a maneira de economizar o dinheiro da maneira certa. Me segue lá, @edX_Prime, certo? Mas pensando nisso, eu vou ensinar a vocês 5 regras de ouro sobre educação financeira, que eu acredito que se vocês seguirem essas 5 regras de ouro, você terá uma vida mais equilibrada financeiramente, tá certo? Bem, quais são essas 5 regras? A primeira regra que eu falo é o controle financeiro. É crucial você ter um controle financeiro. Mas o que seria esse controle financeiro? É simplesmente registrar tudo que você recebe, tudo que gera receita para você, salário, hora extra, você faz alguma venda, você empreende, ganha alguns proventos, isso tudo é receita. Então você vai registrar tudo que você recebeu e tem que registrar também tudo o que você paga, todas as suas despesas, luz, combustível, energia, os streaming que você consome, a compra do mercado. Então você tem que ter o controle de tudo isso. Mas como controlar tudo isso? Bem, você pode usar até um método arcaico que ainda é muito útil, que é papel, caneta, marca tudo, registra tudo. Tem outras maneiras bem mais fáceis. Hoje tem app, ou pago ou gratuito, e tem também uma maneira, eu acho até mais eficiente, o Excel. Você faz uma planilha desenvolvendo. Agora, se você falar para mim, poxa, eu não tenho tempo para criar uma planilha, não se preocupa. Eu desenvolvi uma planilha que terá todos esses dados, onde a qual você só vai imputar, só vai registrar o que você recebe e o que você pagou. Vai ter os dados mensal, vou postar um vídeo rapidamente com essa planilha, você vai conseguir registrar todas as suas receitas mês a mês, toda a sua despesa mensal, e no final você tem um resumão de tudo que você recebeu e de tudo que você gastou, certo? E a melhor notícia é o seguinte, que essa planilha é gratuita. Se você quer essa planilha para você, fica até o final de vídeo que eu vou te mostrar como operar essa planilha e como receber, certo? Então a primeira regra de ouro foi, você tem que ter um controle financeiro, certo? Segunda regra, qual seria essa segunda regra? É poupar. Você tem que poupar, certo? Lembrando que poupar é uma coisa e investir é outra.
Poupar é o quê? Economizar, é sobrar, certo? Então, por que poupar é a segunda opção? Porque a primeira você tem que controlar. Agora que você controla, sabe quantos que você recebe e quantos que você gasta, você vai conseguir estabelecer um valor para poupar. Você pode usar uma regra 5, 30, 20, né? Que é muito conhecida, 50% minhas contas principais, os 30 é diversão, 20 para investimento. Ou então você, eu fiz um controle, usei essa planilha, você distribuiu gratuitamente para mim e eu descobri que 80% da minha renda é despesa, sobrou apenas 20 para diversão. Como que eu vou fazer? Eu vou usar 10 para diversão e 10 para investimento? Isso aí é você que estabelece. Você pode até usar a princípio 80, 10 para quitar todas as dívidas ou diminuir, outros 10 para a diversão. Conforme você vai progredindo, você vai melhorando essa performance, tá? Mas a ideia é poupar. Você precisa que a sua receita seja sempre mais que a sua despesa. Para assim poupar, aí sim você ir para a terceira regra, que é as reservas. Usando bem o plural, as reservas. Quais são essas reservas? Ou melhor, quantas reservas eu preciso ter? Simplesmente 3. Qual seria essas 3? Primeiro, a reserva de emergência, que eu sempre falo, principalmente o pessoal que me segue no Instagram, sabe, eu sempre estou falando da reserva de emergência, que ela é crucial, certo? Vamos dar um exemplo. Por que ela é importante? Você está fazendo um investimento, vamos lá, você quer fazer um investimento com o objetivo de conquistar a sonhada independência financeira, tá certo? Então você está investindo em longo prazo, que daqui 15 anos você vai conquistar a sua independência financeira. Aí o que acontece? Passa 1 ano, 2 anos, todo mês você está fazendo aporte e o seu único meio de transporte, que é o seu carro, nesse exemplo, que você usa para trabalhar, você usa para passear com a família, você usa para viajar, ele dá um problema, uma pecinha no motor e fica um valor alto, ainda mais motor do carro, né? O que você tem que fazer? Você não tem reserva, você não tem nada, da onde você vai tirar o dinheiro? Vai tirar o dinheiro do seu investimento. Ou seja, aquela aposentadoria que era 15, pode passar para 20, pode passar para 30, ou pode ser que você fica desmotivado, desanimado, para de investir nisso. Por isso que é crucial ter uma reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência, na teoria, fala que tem que ser 6 vezes, no mínimo, sua despesa. Então, se a sua despesa mensal é 1.000, você tem que ter uma reserva de R$6.000. Lembrando que essa planilha que eu desenvolvi e eu distribuirei para vocês já tem a reserva e já tem um valor de quanto que você vai precisar conforme você lançar sua despesa, tá certo? Então a primeira reserva é a reserva de emergência e a segunda é a reserva de oportunidade. Essa reserva é para desejos. Então, vamos supor que você quer comprar um tênis que você gosta muito, mas você já tem um tênis, pode estar velhinho, mas ainda dá para usar, ainda é funcional. Aí o que acontece? Você vai pegar um dinheiro, vai começar a guardar lá para comprar esse tênis, e quando tiver o dinheiro do tênis, você não precisa comprar imediatamente. Meu tênis já tá bom, a minha reserva já está no valor X. O que eu vou fazer? Vou esperar entrar numa oferta ou ganhar um cupom promocional para aí sim eu comprar um tênis com um preço melhor que está agora. Ou seja, você tem essa reserva de oportunidade, você consegue barganhar, você terá e sempre aparecerá um momento bom com desconto que você vai conseguir comprar melhor o valor original, certo? E a terceira e última reserva é a reserva de diversão. Porque vamos ser sinceros, né, pessoal? A vida não é só trabalhar, não é só guardar dinheiro. Nós temos que nos divertir, né? Nós, a nossa família, temos que nos divertir. Então você cria essa reserva para guardar um dinheiro para só divertir. Então a reserva é só para diversão. O exemplo que vocês podem fazer é o seguinte: vamos supor que você e sua família saem todo fim de semana, certo? E vocês gastam R$200 por fim de semana. Então você cria
uma reserva de qual valor? Você pega, um mês tem 4 semanas, 200, 2 vezes 4, então você teria que ter uma reserva de R$800, certo? Que daria por mês. Mas sabemos que, nós sabemos que nesse país pode ocorrer um monte de coisa, muito imprevisto pode ocorrer, então faz o seguinte, para reforçar essa reserva, pelo menos eu faço isso com a minha, eu arredondo para 1.000 e eu multiplico por 3. Ou seja, porventura, se eu ficar 3 meses com salário reduzido, eu posso continuar ainda 3 meses divertindo com a minha família, certo? E a quarta regra de ouro é planejamento financeiro. É aí que entram investimentos de curto, de médio, de longo prazo, investimento para adquirir uma moto, para adquirir um carro, para adquirir uma casa, investimento para conquistar a minha independência financeira. É aí que entra. Olha para vocês verem. Eu tive que ter um controle financeiro primeiramente, para depois começar a poupar, para depois criar minhas 3 reservas e para aí sim começar a investir. O que acontece? Boa parte das pessoas, infelizmente por causa da carência da educação financeira, não sabe dessas 3 regras, já começa a investir. É o caso do exemplo que eu dei agora, do cara que começa a investir para conquistar a sua independência financeira e seu meio de transporte estraga. Porque é a culpa dele? Não, porque não tem alguém explicando. Isso aí não ensina nas escolas. As autoridades públicas estão se lixando para isso. Então a pessoa acaba se prejudicando por falta da educação financeira, certo? E a quinta e última regra é o aprendizado contínuo. Você está sempre em busca de conhecimento, sempre se informando, sempre aprimorando aquilo que sabe. Certo, pessoal? Se vocês seguirem essas 5 regras de ouro, vocês podem ter certeza que a sua situação financeira ficará mais agradável, ficará mais sustentável, mais saudável, mais equilibrado, pessoal. Então eu peço para vocês, compartilhe esse vídeo para quem não sabe, para quem está carente, para quem não tem sequer uma base da educação financeira. Ajuda eu divulgar esse vídeo, pessoal. Ajuda a divulgar, ajuda a propagar essa informação de como é importante a educação financeira no nosso país. Tá, pessoal? Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a planilha que eu prometi que eu ia divulgar para vocês. Eu prometi que eu ia ensinar como operar e depois eu vou distribuir gratuitamente. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos lá. Vou apresentar para vocês então como opera essa planilha Primes, tá? Olhando aqui as abas, tem os meses. Então, vocês vão ter que fazer o lançamento em mês a mês. Como nós já estamos em setembro, então iniciaremos em setembro, certo? Então, clica aqui em setembro, mas se for em janeiro também, começou em janeiro, lança em janeiro. Dependendo do período que você tiver assistido, começa a lançar em abril. O importante é lançar todo mês que vocês passarem, tá certo? Então vamos lá, né? Estamos em setembro, o vídeo está sendo gravado em setembro. Esse aqui é o layout da nossa planilha, certo? Onde essa região aqui representa a receita. Percebe que tem a receita 1 e a 2. A receita 1 representa o seu salário, certo? A receita 2 é outras fontes de renda. Vamos dar um exemplo: você ganha uma hora extra, você presta serviço ou vende algum produto, aí você informa aqui, certo? Essa receita total é a soma dessas duas receitas e a despesa ela entrará aqui, ó. Então vamos dar um exemplo que você mora de aluguel, certo? Então você coloca aqui ID, que é o registro aluguel, certo? E você paga uns R$800 de aluguel, certo? Qual que é o número da... Tá vendo aqui? Área, número, você tem que localizar o número. Aluguel, o N tá aqui, então o número é 1. Percebe que até agora não apareceu valor nenhum. Então, ao incluir 1, os R$800 já irá aqui. Caso queira informar a data também, por exemplo, hoje você sabe que é mês de setembro, mas eu quero informar hoje a data, hoje é 3.
basta colocar 3, já vai aparecer 3 de janeiro, certo? Ou caso não queira, aí vai ficar a seu gosto. Percebe também, caso eu não quisesse colocar o nome, vamos dar exemplo aqui que eu estou pagando, vamos colocar aqui, combustível. Paguei R$200 no combustível. Qual que é o número do combustível? 41. Ou seja, eu não precisei nem informar o nome, mas se você quiser ter um controle mais fácil, acesso, entender perfeitamente, você pode colocar aqui combustível escrito, certo? Olha lá, gastei, vamos dar o exemplo, no dia 10, 200 e no dia 20 gastei mais 200 de combustível. 41. Tá vendo que o valor daqui? Tá vendo que o valor aparece aqui? Ó? Aqui já aparece o somatório das suas despesas. Vamos dar o exemplo que você tem um salário de 2.000 que você ganha por mês. Você ganha 2.000 por mês e sua fonte de renda externa dá um total de R$500. Então, o que é esse saldo total? É a subtração da sua receita, que é o total da receita 1 e a 2, menos a despesa de 1.200. Da onde esse 1.200? É o somatório do 800, 400, certo? E percebe que nesse outro lado, bem grande, descrito aqui, reserva de emergência, deu um valor. O que é esse valor? Esse valor é nada mais nada menos que a sua despesa total multiplicada por 6. Então você precisa ter, no mínimo, isso aqui de reserva de emergência, que é 6 vezes a sua despesa mensal, certo? Vamos dar exemplo, você gastou também com supermercado, certo? Você gastou no supermercado R$500, você fez uma bela compra, R$500. Qual que é o número do supermercado? O número 11. Já deu o valor, certo? Já estão. Então o seu saldo total está dando R$800. A sua receita está maior que a despesa. Mas o que seria essa diferença? Essa diferença é do orçado. Esse orçado você é um valor, é uma expectativa de quanto você iria receber, quanto você ia gastar. Você pode fazer um exemplo, vamos dar o exemplo, em outubro. Você está no final de setembro ainda, e em outubro você pretende ainda ganhar os R$2.000 que você ganhou, mais os R$500, porém você pretende diminuir a sua despesa, certo? Na onde entra a despesa do orçado? Entra aqui. Então vamos dar um exemplo, o aluguel permaneceu R$800, você pretende reduzir o combustível do seu carro para 400, você pretende reduzir o gasto com a compra, certo? Então, olha lá, você tem o seu orçado. Agora vamos lançar o realizado. Você recebeu o seu salário, normalmente 2.000, porém a sua receita 2, sua fonte externa de renda, foi maior esse mês. Isso informando o final de mês. Então você fez no começo do mês, acreditando que ia ter esse de recebíveis, porém no final de mês você conseguiu alcançar. Isso já é positivo. Essa diferença, tá vendo, do realizado orçado, foi positivo, isso é muito bom. Porém, na despesa, vamos lá, o aluguel permaneceu igual, R$800. Qual que é o número do aluguel mesmo? Número 1. Imaginando que isso já seja final de mês. Então, você fez no começo de mês e agora, final de mês, você está calculando se o seu realizado foi maior ou menor que o orçado. Então, dando esse exemplo, você acabou gastando mais gasolina. Gasolina aumentou nesse exemplo, certo? O número da gasolina é 41, tá aqui. E o supermercado você acabou gastando mais. Por quê? Os preços do produto subiram até bem. Qual que é o número do supermercado? 11. Então percebe que o seu saldo realizado foi maior que o que você pretendia gastar nesse mês, mas a sua despesa foi maior. Mas o que fez a sua receita ficar maior que a do orçado foi a sua fonte de renda, que foi R$300 a mais que o orçado. Então você terá que fazer isso mês a mês para ter um controle eficiente, certo? E após você lançar todos esses dados no período de um ano, você basta entrar aqui no resumo
que você terá de forma consolidada tudo o que ocorreu no mês de janeiro até dezembro, certo? O que eu fiz? Eu lancei lá só o de setembro e de outubro para dar um exemplo, né? Então aqui você tem nessa parte vermelha o total de despesa. Você teve R$ 1.700 de despesa, certo? Onde a qual 800 foi de moradia, 500 de alimentação, 400 de transporte. Então você consegue, essa aba de resíduo, ter toda a informação numa aba só. E abaixo você tem a parte de investimentos, que você pode lançar, mas tudo nessa aba. Por exemplo, em fevereiro eu guardei R$500. Já em julho, mais R$500. Então você tem um total de CDB de R$1.000. Porém, eu coloquei em outubro também, em criptomoeda, uns R$100. Então tem uma parte também só de investimento, uma parte bem simples. Certo, pessoal? Se vocês usar essa planilha de maneira certa, vocês vão ter um controle bastante eficiente do seu dinheiro. Certo? Recomendo usar, recomendo compartilhar essa planilha para que todos tenham controle financeiro e tenha uma situação financeira saudável, uma situação financeira agradável e equilibrada. Tá bem, pessoal? Espero que vocês gostem dessa planilha e, se possível, dar um retorno se realmente está sendo útil nos seus dia a dia. Tá joia? Então, agora que vocês sabem a operar essa planilha Prime, né? Essa planilha realmente Prime, o que vocês precisam fazer para receber? Basta se inscrever, dar o like nesse vídeo e ir lá na minha conta do Instagram e responder eu quero, que eu enviarei para vocês. Tá bem, pessoal? Pessoal, não perca o próximo vídeo e até mais!